Paz do Senhor, irmãos, para todos. Hoje vamos continuar aqui o resumo desta revistinha do segundo trimestre de 2020. Hoje nós vamos ver a lição 6, Éfesos, né, a condição dos gentios sem Deus. Paulo, nesta lição, ele explica aos Efésios que a circuncisão era algo que ocorria materialmente, somente na carne. E ele procura informar que a verdadeira é a do coração, ou seja, nascer de novo. Porque haviam duas classes de cristãos ali na igreja de Éfeso. Havia os judeus circuncidados e os efésios, né, o povo ali de Éfeso, que não eram judeus, portanto não tinham circuncisão, uma operação cirúrgica feita na pele, no prepúcio do órgão sexual masculino. E essa intervenção cirúrgica, os judeus costumam fazer, os muçulmanos também. Eles fazem isso há mais de 5.000 anos. Os efésios, eles não tinham esse costume. E quem não era circuncidado, ficavam colocados ao lado. Muitos nem falavam com eles por isso, não queriam ter relacionamentos com eles, não se visitavam, um não ia à casa dos outros, enfim, estavam achando que eles estavam sendo preteridos ali daquela igreja. Paulo tentava e conseguiu, através da carta, explicar àquele povo ali em Éfesos que para Cristo não existe duas classes de pessoas, circuncidados ou não circuncidados. Então, os efésios, eles eram os gentios, chamados gentios. Nós, que não somos judeus, os que não são judeus, somos os gentios de Deus. E para Deus não há preferência, não há diferença entre uma pessoa e outra, uma classe de pessoas e outra. E Paulo procurava mostrar que aquilo era somente um ritual feito por mãos humanas, aquela circuncisão. E que na realidade havia uma circuncisão maior, que era feita no coração e no coração das pessoas que seguiam a Cristo. E nesta seguir a Cristo havia ali um verdadeiro nascer de novo. Então todos eram iguais perante a Cristo. Então havia isso ali naquela igreja de Éfesos. E nesta lição aqui nós vamos ver isso. E Paulo procurava mostrar aos Efésios que eles, antes de Cristo, eles estavam afastados de Deus. Não que eles não tivessem Deus, eles tinham Deus, até outros deuses, não é? Mas eles simplesmente não sabiam o relacionamento maravilhoso que eles estavam perdendo sem estar com o verdadeiro Deus. Aquele Deus que fez aqueles pactos maravilhosos, o pacto de aliança que ele havia feito ali com Abraão, que havia feito com Moisés e havia feito com Davi. O pessoal de Éfesos achavam que estavam fora desses pactos, fora destas alianças, porque eles não eram circuncidados. O pacto abraâmico está ali em Gênesis 12, de 1 a 3. Neste pacto, eu posso realçar aqui o versículo 2, no qual ele diz, a palavra do Senhor: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O pacto mosaico é o pacto que Deus fez com Moisés, está ali em Deuteronômio do 28, do 1 ao 14. E nós destacamos aqui o versículo 2, que diz: todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. E o pacto davídico, que é o pacto que foi feito com Davi, nós podemos ver ali em 2 Samuel 7, do 13 ao 16. Realçamos aqui o versículo 15, no qual ele diz: mas a minha benignidade se não apartará dele, né? Diz Davi. E aquele povo de Éfeso,
Eles estavam se achando assim, com pouco valor, porque eles não eram circuncidados. E Paulo veio ali falando que não tinha nada a ver circuncisão ou não, porque a verdadeira circuncisão é a feita no coração. E Cristo, o sangue dele, o sangue de Cristo foi derramado por isso, para que todos nós, gentios ou não, gentios, judeus, gregos, todos somos amadas igualmente por Cristo. Então, nesta lição nós vemos aqui no item 3 a circuncisão do coração. Paulo lembra ali aos Efésios, aos gentios, que antes eles tinham realmente uma condição em desvantagem, mas agora não. Por Cristo eles tinham igual tratamento com o grande Deus, que é o nosso Deus poderoso. Então, para nós que servimos a Deus, o Espírito Santo, como se tivesse feito uma circuncisão nos nossos corações. Não uma circuncisão de carne, mas uma circuncisão de espírito. E as promessas que estavam ali na lei e outras mais, através do sangue de Cristo, são estendidas a todos. Uma vez separados dessa comunidade cristã, aí sim, eles estariam ali alienados de qualquer promessa, estavam sem essa esperança messiânica que era de Cristo e sem a grandeza do amor divino. Enfim, Paulo tentava explicar que por Cristo todos eram iguais. Isso deu causou muita, não revolta, mas muito debate com Paulo, porque sempre vai haver os judaizantes. O que são os judaizantes? São aqueles que ainda estão na lei e querem cumprir tudo conforme a lei. E Jesus, ele veio não para desobedecer a lei, mas tirar da lei aquilo que separa, aquilo que não fazia bem. Então Paulo mostra ali que a circuncisão estava ali na lei, mas quem não fosse circuncidado na carne não teria problema nenhum, porque estaria circuncidado no espírito. Assim como nós aqui fomos alcançados pela graça de Deus. E isso é muito bom para nós. Então, nós não estamos desprovidos de esperança, Paulo fala aqui. Então, os efésios, como nós já sabemos, eles eram gregos. E por causa da filosofia grega, eles não aceitavam, não acreditavam na vida pós-morte. Eles não acreditavam na ressurreição. Ele enfatiza isso. Há sim a ressurreição, porque Cristo foi ressurreto e nós vamos reinar com Ele após essa vida aqui na Terra. Era difícil para eles acreditarem nisso. Então a mensagem dessa lição é que em Cristo, houve uma reconciliação entre os circuncidados e os não circuncidados. Para Cristo, todos são iguais. Cristo veio trazendo um povo reconciliado com Deus. É um povo único, não é? É um povo maravilhoso, cheio da presença de Deus. Antes estávamos desesperançosos longe de Deus. Hoje nós temos essa grande esperança, em Cristo. Nós somos o Israel de Deus, Ele, Cristo, o grande Messias, o nosso verdadeiro Deus, Ele nos colocou numa posição junto com as promessas. Hoje nós temos as promessas que estão aqui na Bíblia por meio de Cristo. Então, Ele incluiu-nos nessa esperança. Enfim, irmãos, essa lição é sobre os gentios, a posição dos gentios em Cristo. Vemos que para Deus não há acepção de pessoas. Não somos mais gentios. Hoje somos o Israel de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade.